Temos considerado sequencialmente o Evangelho de acordo com Marcos. Começamos fazendo uma palavra introdutória e depois temos varrido verso após verso e chegamos hoje à noite nos versículos 12 e 13 do primeiro capítulo. Quantos têm o texto sagrado, a Bíblia, a palavra inerrante, a palavra do Deus vivo, o único livro que foi escrito para o mundo inteiro? Aqueles que têm, digam amém. Amém. Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículos 12 e 13, objeto de nossa análise hoje à noite. Diz assim esse texto: e logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, algumas traduções, estava com os animais selvagens, mas os anjos o serviam. Pai, tem misericórdia de nós, fala aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Cabe uma introdução antes de nós lidarmos com esse texto. O título desta palavra e da outra, porque este texto, esses dois versículos, nós vamos examinar em dois momentos. Tem muito conteúdo, é muito rico esses dois versículos, porque eles contêm de forma resumida as tentações do Senhor Jesus. E se nós examinarmos o texto paralelo, Mateus 4 e Lucas 4, que nós não vamos ver agora, mas se nós examinarmos, nós vamos ver que é mais destrinchado, e são apresentadas ali três postulados, três tentações. Nós vamos examinar a primeira tentação hoje à noite e as duas outras tentações no domingo seguinte, mas cabe uma introdução a essa questão hoje. É tentação. O que é isso aqui? A Bíblia não afirma que Deus não pode ser tentado? A Bíblia não diz isso claramente? Deus não pode ser tentado. A Bíblia diz isso. Tiago fala isso, Tiago 1:13, diz lá o apóstolo Tiago, Deus, 1:13, não pode ser tentado. E o diferencial do cristianismo não é que Jesus é Deus. Esse é o quê? Que coloca o cristianismo numa classe diferenciada de todas as outras religiões. As outras religiões, o budismo, o islamismo, qualquer ismo, não alega que o seu profeta é Deus, mas o cristianismo diz que Jesus Cristo é Deus encarnado. E como então poderia ele ser tentado? Quando Tiago diz que Deus não pode ser tentado, ele está falando para a Trindade como um todo, o Deus trino, o Deus autossuficiente, o Deus soberano, o Rei do universo. Todavia, quando a segunda pessoa da Trindade desceu a esse mundo e vestiu carne, ele então se tornou susceptível a tentações. Vocês estão vendo aqui a diferença? Quando a segunda pessoa, o Logos, para usar o termo técnico, o Logos eterno, que jazia no seio do Pai por toda a eternidade, encarnou, então ele se tornou sujeito à tentação. Isso é dito claramente em Filipenses 2, 6 e 7, porque ele se esvaziou dos seus atributos divinos, ele colocou para o lado os seus atributos, os seus poderes, então ele assumiu a forma humana, se tornando então sujeito à semelhança dos homens. Filipenses 2, 6 e 7, Jesus, eu encaixei Jesus, é ele, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas ao contrário, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser um servo, tornando-se semelhante a homens.
Então, Jesus Cristo se tornou como um de nós, sujeito à fome, à sede, a cansaço, a desejo sexual, desejo por autopreservação, tudo que eu e você somos tentados, todas as pressões que eu e você recebemos, Jesus recebeu, sem nenhuma diferença. Jesus ficou susceptível às necessidades inerentes do ser humano, como qualquer pessoa normal. A Bíblia nos ensina que ele foi tentado, não sou eu que digo isso, a Bíblia diz isso, que ele foi tentado em todas as coisas. Ué, pastor Raico, onde é que está isso? Hebreus 4,15. Hebreus 4,15. Lá lemos que nós não temos um sumo sacerdote que não consiga se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Que coisa linda que nós, você e eu, nós servimos um Deus que sabe o que é ser tentado. Quem de nós aqui não sofre muito com tentação? Eu tenho certeza que, como eu, a maioria de vocês aqui tem uma luta diária nesse fronte. E Jesus sabe, porque ele passou por isso. Mas aí talvez você esteja dizendo, mas espera aí, aguenta aí, pastor Raik. Mas Jesus não tinha natureza pecaminosa, como eu tenho natureza pecaminosa. Como é que fica? Talvez você esteja me contra-argumentando na mente, enquanto eu apresento. Mas, amado, Adão e Eva também não tinham antes da queda. Te peguei? Adão e Eva não tinham. E Adão e Eva foram tentados antes da queda. Então, Jesus, como Adão e Eva, era sujeito à tentação. Dá para entender? Então, isso aí explica por que Jesus foi tentado. E o Senhor permite a tentação em cima de você e de mim para nos fazer crescer. A gente só cresce muscularmente se a gente receber algum tipo de oposição. Quando você vai para a academia, basicamente o que você está fazendo ali, você está forçando uma oposição, geralmente um conjunto de pesos. Você empurra a perna, aquele peso está se opondo a você. Assim é o braço também. Você faz uma série de movimentos duros, difíceis, e quanto maior a carga, mais forte você vai se tornando. Captura essa imagem para a tentação. Deus vai permitindo maiores tentações nas nossas vidas, a fim de nos fazer mais fortes. Amém? Esse é o propósito da tentação, te fazer mais forte. Porque tu cais, tu não podes desistir, tem que voltar para o ringue. Não pode ficar comendo, sentado no sofá, comendo batata frita, que aí tu só vais engordar. Tu tem que voltar para o ringue e lutar. Luta por mais que tu percas, volta, enfrenta, até vencer a tentação e derrotar o pecado. Então Jesus estava sujeito às mesmas tentações que eu e você estamos. Isso aqui foi a guisa de introdução, mas vamos ao texto. Marcos 1:12 é o primeiro versículo. O texto abre com a palavra e logo, algumas traduções imediatamente, ou logo após o que? Ou imediatamente após o que? Imediatamente após ter ouvido a voz do Pai, que está no versículo imediatamente anterior. Você leu o 12, é só bater a vista em cima. Ele acabou de ouvir a voz do Pai: tu és o meu filho amado, em quem tenho prazer. Imediatamente após ouvir isso aí, ele saiu da água e se dirigiu ao deserto, conforme nós lemos aqui, impelido
para ser tentado, Jesus era obviamente extremamente sensível à voz do Espírito Santo e muitíssimo obediente ao Pai. Essa força, esse impeliu para o deserto, que nós lemos aqui no versículo 12, e logo o Espírito o empurrou para o deserto, me fez lembrar de um outro episódio. Talvez você tenha lembrado desse episódio, em Lucas 9:51, que diz lá em Lucas 9:51, aproximando-se o tempo em que Jesus seria elevado ao céu, ele partiu resolutamente, impelido na direção de Jerusalém. Jesus era extremamente sensível à voz do Pai, tanto é que ele não fazia nada sem ouvir o que o Pai tinha a dizer a ele. Esse tipo de vida que eu e você somos chamados a ter, cultivar esse ouvir do Pai a cada momento da nossa caminhada. Depois que Jesus ouviu a voz do Pai, como acabamos de dizer, ele foi testado por Satanás. Há um pequeno paralelo aqui. Lembra do jardim do Éden, que imediatamente depois daquele momento de comunhão, de confraternização do primeiro casal, quando você vira o próximo capítulo, se não me engano é Gênesis 6, diz, e veio imediatamente o tentador. Interessante esse paralelo aqui. Existe essa paridade entre o primeiro homem, Adão, e o último homem, Jesus. O Salvador, Jesus Cristo, é o representante federal de todos os que o aceitam, identificado conosco no batismo, como nós estudamos aqui alguns domingos atrás. Assim como Adão é o representante federal de toda a raça humana. Onde é que está isso, pastor Raik? Que ligação é essa? Que é 1 Coríntios 15, 45 e 46. Adão representa todos nós, Jesus representa todos os crentes, todos aqueles que o aceitam verdadeiramente, diretamente. É chamado de o primeiro Adão e o segundo, o último Adão. 1 Coríntios 15, assim está escrito, 1 Coríntios 15, 45, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, o último Adão, Jesus, Espírito vivificante. 47, o primeiro homem, Adão, era do pó da terra, o segundo homem, Jesus, do céu. Direta correlação nesse federalismo aí, um federalismo geral de toda a raça humana e o federalismo específico dos eleitos do Senhor, daqueles que são cristãos verdadeiros. O que é interessante nessa comparação aqui é que, notem, nas melhores condições possíveis, o primeiro Adão caiu. Nas piores condições possíveis, o último Adão venceu. Em outras palavras, o primeiro Adão caiu no conforto do jardim. O segundo, o último, manteve-se de pé na horrenda devastação do deserto. Que coisa linda, né? O nosso primeiro representante tinha todas as condições de ter sucesso e obedecer o Pai. O nosso segundo estava em completa desvantagem, sem comer, sem beber por 40 dias e foi vitorioso. O nosso general é Cristo, grande campeão, que vence tudo e todos. Nosso texto ainda diz, Marcos 1,13, que Jesus permaneceu no deserto, sendo tentado por 40 dias. Note que os textos paralelos, que eu citei ainda há pouco, os textos paralelos em Mateus 4 e Lucas 4, citam apenas a parte final da tentação. Quando a gente presta atenção e lê cuidadosamente, a gente passa a entender que Jesus foi tentado durante todos os 40 dias. Pegaram isso aí? Se você olhar com calma Lucas 4, 1 e 2, Lucas 4, 1 e 2, texto paralelo,
você vai encontrar ali Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Durante aquele período todo, não foi só aquelas 3 tentações. É isso que eu estou querendo chamar a tua atenção, tá ligado? Não foi só aquelas 3 tentações que são apresentadas no texto paralelo. Jesus ficou debaixo de pressão os 40 dias que ele esteve ali na luta com Satanás. Mais uma evidência disso aí. Tu olhastes 4, 1 e 2, bate o olho mais embaixo, 4:13, olha 4:13, assim, tendo o diabo acabado toda sorte de tentação, retirou-se dele. Não fosse 3, foi toda sorte, todo tipo de tentação, Jesus sofreu. Os momentos finais, as últimas 3 tentações, como eu já disse repetidas vezes, estão em Mateus 4, 1 a 11 e Lucas 4, 1 a 13. Esse momento final aí, essas últimas 3 tentações são 3 rounds. Eu não sei se vocês aqui já viram partida de boxe, que são 2 minutos, se não me engano, cada round, também chamado de assalto, são geralmente 12 assaltos. É um período que o cara solta o gongo e você então entra em cena. São 3 os rounds que Jesus disputa com o diabo. O primeiro ataque pode ser lido aí em Mateus 4:3. Mateus 4:3. Olha o primeiro round aí. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. O que te chama a atenção de cara aqui? O que chama a atenção de cara é a dúvida. É a dúvida. A dúvida da palavra de Deus. Essa técnica é muito eficiente e já foi testada inúmeras vezes. Essa técnica de dúvida, ela causa a queda do número infinito de pessoas. Jesus, notem bem, Jesus havia acabado de ouvir: tu és o meu filho. Jesus, no versículo 11, tu és o meu filho. Se tu és filho de Deus, caso tu sejas o filho de Deus, ele planta, ele inicia o ataque, plantando a semente da dúvida no coração do Senhor Jesus. Ele coloca em xeque ou em suspense. Se a nossa atenção deve se voltar para a astúcia do diabo ao questionar a palavra do Pai. Se fôssemos parafrasear o contexto maior, poderemos talvez dizer assim: o teu pai não te disse que tu eras filho dele? Eu estou ampliando a ideia. O teu pai não te falou que tu eras filho dele? Daqui mesmo a gente já pode tirar uma lição para a nossa vida. Muitas vezes o inimigo tenta suscitar dúvidas em nossos corações quanto à nossa filiação. Aprendemos e sabemos em João 1,12 que todos que o receberam, os que creem no seu nome, deu-lhes o poder ou o direito de serem feitos filhos de Deus. A evidência de que você é um filho de Deus é que você recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, Senhor da sua vida. Então você é um filho de Deus. Nunca deixe o diabo questionar isso. Tu és salvo mesmo? Será que tu és salvo mesmo? Se tu és de fato filho de Deus. Essa técnica é mortífera, porque ela mina a filiação e deixa você todo inseguro. Você fica todo tateando no ar pelo veneno e a eficiência que ela tem. Ser cristão
não é ser perfeito. Nenhum de nós é perfeito. Só Jesus era perfeito. Eu já disse várias vezes desse púlpito que ninguém se forma na faculdade do Senhor. Ninguém. Todos nós vamos estudando até morrer. E é para a gente ir melhorando, mas todos nós somos falíveis, sujeitos a falhas e erros. Ser cristão é, em primeiro lugar, odiar o pecado, lutar contra as tentações e viver para agradar a Cristo. É assim a sua vida? Isso descreve a sua vida? Então você é um cristão. Eu vou repetir para o seu conforto. O que é, pastor Raik, como que eu posso saber se eu genuinamente sou ou não salvo? Tem como saber? Existe uma maneira de medir. Pô, tá aí. Você odeia o pecado? O pecado te causa arrependimento. Eu não estou dizendo que você não cai, não é isso. É que você odeia o pecado. Você luta contra ele. E você vive para agradar o Senhor. Você quer agradar o papai. Muitas das vezes você não consegue. Você não consegue, você patina, mas você deseja, você sente esse desejo no seu coração. Então fique tranquila, minha filha, meu filho. Fique muito tranquilo. Nunca deixe o diabo dizer se tu és o filho de Deus, porque você é um filho de Deus. Amém? Esse foi o primeiro veneno que Satanás colocou diante do Senhor Jesus. Essa técnica aqui derrubou a técnica da dúvida, que eu estou dizendo, derrubou o primeiro casal. Em Gênesis 3, 1 e 4, Satanás se aproximou e disse: assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Respondeu a mulher a Sêmen: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Disse a serpente à mulher, está aqui a dúvida, certamente não morrereis. Colocou em xeque, colocou em dúvida, questionou a palavra do Senhor. É a mesma técnica com outras palavras, a mesma manobra com outras palavras. A mesmíssima coisa acontece comigo e contigo. Muitas das vezes nós somos tentados por determinados pecados. Sabemos que nosso ato é contrário à palavra de Deus, mas nós acreditamos na mentira de Satanás, que nos induz a pensar que esse ato não é tão grave assim. A gente tende a racionalizar, a gente tende a tentar adequar a palavra de Deus. Ou eu já ouvi uma irmã dizendo: pastor, os tempos mudaram, pastor. Ou, pastor, nós avançamos, nós entendemos melhor, somos agora modernos, temos outro entendimento, nós agora crescemos. Mas eu quero dizer para você que a palavra do Senhor permanece na palavra. Palavra do Senhor: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. É aqui que você tem que se estribar, e não é nos costumes, nas modas, nos modernos entendimentos dos progressistas. Cuidado com o engano de Satanás. Depois dele questionar, dele lançar dúvida, o diabo se volta para algo físico da parte de Jesus. Lembrem, para contexto, Jesus está ultra faminto, após 40 dias sem comer ou beber. Eu até me lembrei de uma edição de Moisés, né, em Êxodo 34, 28, que ele subiu no monte, passou 40 dias sem comer e beber. Êxodo 34, 28, mas enfim, Jesus está 40 dias nessa situação. Jesus está vagando pelo deserto. Olha a situação de descalabro, impelido pelo Espírito Santo. Ele está vagando com muita fome e sede, e a articulação do torpedo
é feita assim: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. O que é que está em jogo nessa tentação? O que é que tem por trás? O que é importante de nós entendermos nessa tentação aqui? Jesus criou comida para milhares e milhares de pessoas. Criar comida não é pecado, não é errado. Criar pão. Jesus criou comida, por exemplo, em Mateus 14, 13 a 21, ele criou comida para 5.000 homens, que se tu colocares mulheres e crianças, vai para 20.000, números redondos e aproximados. Jesus criou comida em uma outra ocasião, em Mateus 15, 32 e 39, para 4.000 homens, que se tu chutares para cima, considerar mulheres e crianças, 16.000 pessoas. Não, criar comida não é problema. Fazer com que a comida surja, não há pecado nenhum. Que mal faria ele criar comida para si mesmo, tendo ele criado comida para tantos? O contexto é importante eu reiterar, o contexto é de grande necessidade, o contexto é de carência. Jesus está nesse longo período sem comida, está dormindo ao relento, está extremamente fatigado pelo calor do dia e frio da noite, está em profunda solidão, correndo perigo físico de ser atacado por animais. Se você bater os olhos no finalzinho do nosso texto, Marcos 1:13, a parte B, dá uma olhada aí na parte B, Marcos 1:13, lá diz que Jesus vivia entre as feras. Então ele está em constante perigo naquela situação que ele está. Então, uma situação, como eu disse para vocês, se a situação do primeiro Adão era extremamente favorável, mais favorável possível, o do segundo era mais desfavorável possível. É nessa situação que o tentador se aproxima. Então a questão maior aqui, embora pão, comida seja a isca, a tentação no primeiro assalto só pode ser entendida se a gente parafrasear todo o espírito dela. E eu queria fazer algumas perguntas retóricas, me imaginando ser Satanás falando para Jesus, e você se inclui, como se você fosse Jesus. Você vai ouvir até algumas coisas que talvez você se identifique. Parafraseando essa coisa toda dessa primeira tentação, Satanás diria: Deus não te disse, tu és meu filho em quem tenho prazer? Por que então tu estás passando tamanha fome? Teu pai não te dá comida? Será que tu és amado mesmo? O teu pai não ficou de te sustentar? Será que esses pensamentos não passaram nas nossas mentes em algum momento também? A mesma tentação com a outra paráfrase. Tem sentido, Jesus, tu estás sozinho nesse local terrível? Tu estás abandonado, quente de noite, horrivelmente frio de dia? Cadê a proteção do teu pai? Olha aqui o veneno, como que a coisa é colocada. Cadê a proteção do teu pai? Se Deus se importa contigo como que tu achas que ele importa, como que ele te deixa passar por uma situação de aflição dessa? Uma terceira paráfrase, e eu estou representando, eu sou o advogado do diabo aqui. Ora bolas, ele diria, raciocina comigo, Jesus, tu não és o rei dos reis, tu não és o Senhor dos senhores, tu não és o soberano Salvador, tu não és o ungido, tu não és o Cristo de Deus, tu não és o Messias das nações, tu estás morrendo de fome. Como cargas d'água tu podes harmonizar toda essa altura com tamanha pequenez? Onde está teu pai? O teu pai não deu comida para judeu incrédulo, não deu maná, por que ele não quer te dar agora? O teu pai deu comida para judeu incrédulo, rebelde no deserto, como tu, e tu que és tão amado, cadê a comida para ti?
tentação, olha como que a tentação é, olha como a gente falando dessa forma, a tentação ganha uma outra força, ganha uma outra dimensão. Cadê, diria ele, a promessa bíblica de Salmo 37, 19? Satanás conhecia a Bíblia muito bem. Nós vamos ver no próximo domingo que pregarmos esse texto, que ele vai citar a Bíblia. Então ele conhecia a Bíblia muito bem. Cadê a promessa do Salmo 37, 19, que diz: em tempos de adversidade, vós não ficareis decepcionados, em dia de fome, vocês terão fartura. Cadê a fartura? Tu estás aqui para morrer de fome. Seja racional, Jesus, diria o inimigo. Você está correndo o risco de morrer aqui sozinho e destruir o plano da salvação da humanidade. E está aqui o ponto, cara, dá um jeito nisso, transforma pedra em pão. O ponto central desse primeiro assalto aqui não é a satisfação da fome, mas a plantação da dúvida, da desconfiança no coração de Jesus, seguida por rebelião. Dá um jeito disso aí. Teu pai não vem a teu encontro. Será que mesmo que ele é teu pai? Mas ele não está vindo a teu encontro. Dá teu jeito. Resumindo, é como se Satanás estivesse dizendo: Jesus, teu pai não é confiável, resolve tu mesmo esta situação, cria pão para satisfazer a tua necessidade. É o que está em jogo aqui. Caso Jesus cedesse a essa tentação, ele estaria fazendo a sua própria vontade, ele estaria tomando a direção da sua vida, ele estaria dizendo: não, está certo, eu vou fazer, é isso mesmo. À luz de todos esses argumentos, eu vou dar um jeito, senão o plano de Deus pode ser frustrado, posso morrer aqui. Afinal de contas, houve uma luta entre a vontade de Jesus, do homem Jesus, e do Pai em algumas ocasiões. Lembram lá do Getsemane? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja a minha vontade, seja a tua vontade. Que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade na minha vida. Uma grande lição nós podemos tirar desta primeira tentação: nós não devemos colocar as nossas necessidades físicas acima das nossas responsabilidades espirituais. Nós não podemos colocar a maior necessidade que porventura tenhamos, nós não podemos colocar essa dimensão física da nossa vida à frente da palavra de Deus. A palavra de Deus é que tem que imperar nos nossos corações, nas nossas vidas. É isso que Jesus diz. Se você olhar para a resposta de Jesus, Mateus 4, a gente leu o versículo 3, o 3 e 4, se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Aí Jesus responde: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Texto arrancado diretamente de Deuteronômio 8:3, onde o contexto é um contexto que Deus permitiu que os israelitas sofressem fome, para que ele provesse o maná e se mostrasse como provedor. Olha aqui, que ironia! O contexto de Deuteronômio 8:3 é que Deus fez com que os israelitas no deserto passassem fome, sofressem fome, e para então ele proveu o maná, para mostrar para eles que ele era que provia, ele era que ia alimentar aquele povo. E Jesus se volta para esse texto: não, meu pai é que vai me dar comida. Eu posso até morrer aqui, mas é o meu pai que vai me dar comida. Eu não vou fazer a minha vontade. O pão material sustenta apenas o físico. O pão espiritual, a palavra de Deus, nos sustenta espiritualmente. É interessante que Esaú, vocês lembram
colocou o físico acima do espiritual, desprezando o seu direito de primogenitura. Esse direito basicamente colocava Esaú como ascendente do Messias que viria. Ele desprezou, porque ele considerou que coisa material, coisa física, era mais importante. Eu me lembro de um colega em Capanema que me disse uma coisa que eu nunca esqueci, de cara assim. Ele disse para mim: o meu pai quer que eu seja crente, mas eu preciso de sexo, eu não posso ser crente. Ou seja, ele colocou o físico acima do espiritual. Paulo ensina que existem muitos que adoram o estômago, como lemos em Filipenses 3,19. Filipenses 3,19: quanto a estes, o seu destino é a perdição, o seu Deus é o estômago. Eles têm orgulho do que é vergonhoso, eles só pensam nas coisas terrenas. É a mesma tentação que derrubou o casal no jardim. O fruto era lindo e agradável aos olhos, o desejo por saciar os olhos e o paladar tornaram-se mais importantes do que obedecer a Deus. Colocou o físico acima do espiritual. Eu faço sentido, meus irmãos? É simples. Está colocando a necessidade física, o desejo físico, por mais legítimo que seja, acima da palavra de Deus. Jesus disse: eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso. É a palavra que vai me guiar. Se eu for comer, eu vou comer da mão do Pai. Se eu tiver que ter, é o Pai que vai me dar. Não é o pão físico, é a palavra de Deus, é o pão que vem do céu. Uma outra lição que nós tiramos dessa primeira tentação, podemos tirar várias, eu estou tirando apenas duas. A primeira é a mais importante: o físico vem na frente, é mais importante. Desculpa, o espiritual é mais importante e primeiro do que o físico. Mas uma outra lição que nós tiramos deste episódio é que nós não devemos usar os dons e talentos espirituais para nossa vantagem pessoal ou glória diante dos homens. Isso aqui é importante também, é secundário, mas é importante. Jesus nunca se valeu dos seus poderes em benefício próprio. Está aqui um caso em Paulo, ele poderia transformar, mas ele se vale dos seus talentos para abençoar, para multiplicar o pão, para abençoar o outro. Os talentos espirituais que o Senhor nos deu não devem ser utilizados para a nossa glória, para o nosso benefício. Uma vez uma pessoa, um funcionário de uma loja da frente do seminário, que estava abrindo, foi lá no seminário perguntar para mim se eu podia orar na inauguração lá dessa grande loja, do outro lado. Eu disse: claro. Disse: quanto custa? Eu fiquei sem entender, que eu nunca tinha ouvido aquilo. Eu disse: como é que é? Não, quanto é para o senhor ir lá? Eu disse: não, eu vou lá de graça, o que é isso? Mas existem algumas denominações e alguns pastores, eu fiquei sabendo, que cobram para ir orar. Nós não devemos utilizar, repito, os dons que Deus nos deu para nossa glória, ou para que a gente de alguma maneira se aposse de algo indevidamente. Isso se aplica de várias maneiras. Aquele que canta deve cantar para a glória de Deus. Aquele que rege, aquele que dá aula de EBD, aquele que vai no presídio, que faz caridade, que vai lá na penitenciária, deve fazer aquilo não para que ele seja honrado, mas para a glória do Senhor, para a honra do Senhor. É a lição tirada daqui. Jesus nunca utilizava dos seus talentos, dos seus dons, para beneficiar a si mesmo. Ele usava para beneficiar o povo. Que lição preciosa que nós aprendemos da parte do Senhor. Não devemos buscar honra à custa de posição espiritual, nunca. Tenho dito para minha esposa várias vezes, ela está sentada aqui: nós somos apenas servos do povo de Deus. Servos. Jesus terminou os seus dias no pé dos apóstolos. Jesus terminou a sua caminhada antes de ir para a cruz, depois de 3 anos e meio, lavando o pé do povo. É isso que eu sou.
Eu estou aqui para a gente caminhar, para lavar o pé, para caminhar junto. Apenas servos. Não devemos utilizar os dons para ostentação, para grandeza. Satanás, finalmente, nos tenta das mais diversas formas. Em alguns, Satanás lança dúvidas, até mesmo quanto à existência de Deus. Em outros, ele lança dúvidas sobre a palavra de Deus. Todas as vezes que vocês virem um homem, um professor, tentando colocar dúvida na palavra, não é bem assim, cuidado, muito cuidado. Não, a Bíblia não é bem como você está lendo e tal. Coloque logo o pé atrás. Então ele lança dúvidas sobre a autoridade da palavra de Deus. Ainda, ele lança dúvida no coração de muitos. Deus não te ama. Deus não te ama, tu és uma pecadora. Deus não te ama não. Tu não está vendo que tu fica repetindo esse pecado mesmo 10.000 vezes? Lançando dúvidas quanto ao amor. A palavra de Deus diz que Deus nos ama, mas ele torpedeia, elimina, lançando dúvidas nos nossos corações, e de outras milhares de formas e maneiras. Às vezes eles não, Deus não tem poder para resolver. Eu tive uma experiência que não tem nada a ver não, mas eu vou compartilhar. Eu tive uma experiência pequenina, sem maior consequência, uma experiência de fé, já que eu falei aqui sobre o poder de Deus. Eu estou precisando de uma garagem extra lá no prédio, que o carro fica fora o tempo todo, ou então deixo aqui na igreja. Mas é ruim, porque às vezes a Betina precisa ir para um lugar, e aí tem que sair na chuva para pegar o carro, que está na Assembleia de Deus, ou para o lado ali da Cairu. E eu disse, eu perguntei lá para a síndica, qual é a possibilidade de conseguir, de alugar uma garagem? O senhor quer alugar a sua garagem? Não, eu quero alugar, e não a minha, eu quero uma outra. Isso não é possível. Tem vários candidatos aqui. Tem um bocado de candidato que está precisando de garagem. O que é que vai fazer, né? Deixa lá na Assembleia de Deus o carro, ou então na rua mesmo, dentro do lado. Aí eu vinha subindo no elevador. Eu disse, sabe de uma coisa, eu vou orar para o senhor me dar uma garagem aqui dentro. Senhor, me dá, eu disse dentro do elevador, Senhor, me dá uma garagem dentro desse prédio. Aí Satanás disse para mim, mas quando tu não ouviste a síndica dizer, tu não acabaste de ouvir que é muito difícil? E eu já sucumbindo, é mesmo, é difícil. Eu disse, mas espera aí, mas que raio de fé é esse? Que fé é essa que já vai cedendo para a voz? Eu digo, Senhor, eu quero orar em fé, Senhor. Eu preciso de uma garagem aqui dentro, para não estar todo o tempo correndo na chuva, lá do lado de fora, correndo o risco do carro ser roubado. Eu preciso de uma garagem. Me dá, em nome de Jesus. Isso é uma experiência ridícula, pequena. Aí eu almocei, pequena. Quando eu ia saindo de volta para pegar o porteiro, ei, o senhor não tem interesse em uma garagem? Eu disse, Betina, tu não vais acreditar no que aconteceu. Não, eu não ganho todo o tempo, eu não quero me gabar nem me elogiar, mas isso mostra que muitas das vezes a gente sucumbe por causa da mentira do diabo. Que eu também já estava dizendo, não pode mesmo, que é difícil, não, tal. O Senhor vai me dar, o Senhor tem poder. Então às vezes ele lança dúvida sobre o poder, ele diz que é vingativo, que Deus só quer te maltratar, Deus não vai te ajudar. São dúvidas. Estejamos atentos para as sementes de veneno do Senhor. Muito cuidado com as tentações do diabo. O diabo foi derrotado na cruz, a vitória é nossa. Basta nos agarrarmos a Jesus e seguirmos o seu exemplo no poder do Espírito Santo. Amém. Será que não há alguém aqui? Será que não há alguém aqui que, ao ouvir essa palavra, deseja entregar
a sua vida para o Senhor Jesus. Você entendeu a palavra, de repente você disse: poxa, eu tenho duvidado da minha vida toda, eu tenho criado situações, mas eu quero mudar, eu desejo ter uma vida diferente. Quem sabe você não está desviado, enfim, quem sabe você não deseja fazer uma resolução à luz do que você ouviu, que a palavra de Deus fala nos nossos corações das mais diversas maneiras. Talvez você frequente essa igreja, mas você nunca fez um compromisso com Cristo. Há um perigo muito grande de religiosidade, é muito perigoso isso. Toda vez a gente vem para a igreja há anos e nós não temos de fato um compromisso com o Senhor Jesus. Eu queria te dar essa oportunidade. Se tu sentes no teu coração que alguma coisa tem que mudar na tua vida, e tu queres dar as costas para os teus pecados, para a tua indiferença, para a tua incredulidade, e tu queres receber Jesus, levanta a tua mão, eu quero orar contigo. Há alguém aqui que quer fazer isso? Amém, pode baixar, já vi, pode baixar. Há mais alguém desse meu lado esquerdo aqui, que quer fazer um compromisso com o Senhor Jesus? Não tenha vergonha de Jesus, não tenha vergonha de fazer isso que Jesus disse, que aquele que se envergonhar de mim, eu vou me envergonhar diante do Pai. Então não tenha vergonha de Jesus, não. As favas com a opinião dos homens. Alguém aqui à minha direita que quer aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador? Alguém que quer se reconciliar? Alguém aí em cima? Alguém aí na mezanino que quer tomar algum tipo de decisão ao lado do Senhor Jesus? Eu não vou me alongar, isso é uma chance de ouro para você receber o Senhor Jesus no seu coração, para você ter uma vida com sentido. A vida sem Jesus é sem sentido, é uma vida vã. Alguém mais?